A angolanidade esteve presente na Universidade de Laval, na cidade de Quebec City, onde se defrontaram as seleções de Angola e a sua congênera do Canadá. A reportagem de hoje é do Nuno Mila. Fique então para ver. A seleção de basquetebol angolana preparou-se e muito bem para a taça africana da modalidade, defrontando e batendo primeiro a equipa canadiana na cidade do Quebec e continuando na China a dar boa conta de si. Esta caminhada culminou com a vitória na mais importante prova do basquetebol africano de 2005. No passado dia 23 do mês de julho, decorreu na cidade do Quebec, na Universidade do Laval, o jogo que pôs frente a frente a seleção do Canadá e de Angola, que os palancas negras venceram, apesar de algum favoritismo canadiano. Os treinadores de ambas as equipas apresentaram-nos as suas perspectivas do encontro. Léo Roten, por parte dos canadianos, diria à nossa reportagem. We didn't do a good job in the first game adjusting to what Angola was doing. We made a few mistakes defensively early on. We've only been together for 5 days, so we didn't have a lot of time to do some of the things we wanted to do. But, Angola also did a very good job of getting the ball into situations and finding the open man. So, we made some adjustments later in the game that helped us, and we made even more adjustments in the second game. So in this case, you're saying that you made some mistakes, and are you working to see if you can make improvements on those mistakes? Oh yeah, we're working every day. Again, we've only been together for all together now. We only had 4 days of practice before the first game, and a lot of these players have never played together. So we're making adjustments every single day and just trying to get better as a team. So I look around here, I don't see Steve Nash, no McGloire. So are we going to see them in the near future or something? Steve we won't see this summer, maybe Jamal McGloire. There's still a lot of other players that aren't here yet. So we have 3 phases this summer. This is the first phase. A few players will go to the second phase, and then a few more players will come for the third phase, and that's when we'll have our final team. But right now, this is kind of just the beginning to look at different players. So you watched Angola play. How do you think about? How do you feel about the African basketball play? Well, I think the Angolan team has proven that they're a good team. I mean, over the years they've gotten better and better. I like they have a lot of good young talent. I think some of the guards, and again, they really understand how to move the basketball, find the open shooter. Victoriano played very well against us in the first game. He's a veteran player that's been around a long time. It's a very well coached team as well. So they're a team that on the international front you always have to take seriously. A lot of young kids look up to you because we watch you on TSN making those good comments and bad comments sometimes. So what advice would you give to those young guys who want to become professional basketball players? Well, I think a great example is when you look at international basketball, the players that come over do everything well. They dribble, they pass, they shoot, they play defense, they rebound, they play the whole game. And that's what I think players really want to do. Don't just think of yourself in one dimension. Develop every aspect of your game. And just, again, there's a lot of opportunities today for players. And I want every young player in Canada to want to play for the Canadian team. And hopefully we can provide that opportunity where they can become professionals. My last question. Are you done with, those good comments on TSN? No. Still going to be doing that in the winter time. So this is just that's my day job. This is my off job. Thank you for your time, Coach. All right, thank you. And good luck for the game today. Thank you very much. Thank you. Mário Palma, treinador angolano, destacaria nas suas palavras que estes jogos foram importantes para nós porque foram jogos muito competitivos. A equipa de Canadá é uma equipa muito forte, uma equipa muito agressiva. Jogam um basquetebol um bocado parecido com aquilo que nós vamos encontrar no campeonato africano.
e é evidente que isso permitiu que nós melhorássemos bastante algumas áreas do jogo já nesta semana que estivemos aqui. É claro que ainda nos falta bastante tempo para chegarmos ao Campeonato Africano, ainda vamos fazer mais este jogo a seguir, não é? E ainda mais 8 jogos, portanto, e quando chegarmos lá é evidente que a equipa poderá perfeitamente estar em melhor forma desportiva e o nosso objetivo é sermos campeões da África, ou pelo menos classificarmos para o Campeonato do Mundo, e eu espero que seja possível, a equipa consiga isso. E foi pena uma coisa, é que os 2 jogos que nós fizemos aqui, nós objetivamente jogámos muito melhor que a equipa do Canadá, tivemos muito mais possibilidades de ganhar os jogos, mas é evidente que as arbitragens dos árbitros canadianos foram péssimas, não é? Beneficiaram claramente a equipa da casa, não é? E eu lamento isso porque não são jogos de controle, não havia razão nenhuma para eles terem tipos de atitudes e nós teríamos ganho os 2 jogos que fizemos. Hoje não sei o que é que se vai passar, não é? É evidente que a equipa do Canadá vai reagir e vai com certeza melhorar a sua capacidade, mas o certo é que os 2 jogos que nós fizemos com eles merecíamos ganhar, tivemos tudo para ganhar e os árbitros não deixaram, mas pronto, quer dizer, para nós fica o facto de estarmos a preparar-nos para o Campeonato Africano e os jogos serem competitivos e serem muito bons para a nossa preparação.